Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira e um vídeo um pouco diferente. Gostaria de fazer algumas análises com vocês. Vocês gostam muito de quando eu venho aqui, dou as minhas opiniões. E esse vídeo é muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção até o final do vídeo, beleza? Antes disso, pedir para você deixar o seu like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. E você que se amarra em aposta esportiva, eu super te recomendo a Stake.com, uma das maiores casas de aposta do planeta, patrocinador oficial do UFC, do Everton da Inglaterra, e os campeonatos europeus já retornaram. Hoje eu vou dar dica de 2 jogos para vocês apostarem. Às 5 horas da tarde, a bola vai rolar entre Paris Saint-Germain e Strasbourg-Alsace. A vitória do Paris está pagando 1,21, o Paris joga em casa, o empate 7,40, e a vitória do Strasbourg-Alsace está pagando 13, que odd extraordinária. E a bola rola também na Premier League, encerrando a rodada hoje, também às 5 horas da tarde. Leeds United joga contra o Manchester City. O Leeds joga em casa, uma vitória do Leeds está pagando 11, empate 7, e uma vitória do Manchester City 1,24. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Use o meu cupom promocional Futebolaço, que você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. Além de futebol, tem NBA, tem tênis, tem jogos de cassino online. O que não falta é variedade para você apostar. Bom, galera, dito isso, vamos às informações. Eu vou dar uns passos atrás para chegar no momento atual, porque eu quero construir uma linha de raciocínio com vocês de forma cronológica. Então vamos lá, vou falar sobre dinheiro, investimento, transparência, cláusulas de confidencialidade e o mercado de transferências e de negócios de uma maneira geral. Então, pegaram mais ou menos a linha, vamos construir isso de forma cronológica. Pois bem, o Vasco finalizou a venda da sua SAF em setembro, e muito se discutia à época de que a venda da SAF do Vasco não foi tão transparente, porque o contrato não ficou público, só algumas pessoas podiam ver o contrato, porque existia uma cláusula de confidencialidade, e aí as pessoas de dentro do clube que falaram o porquê da cláusula de confidencialidade é porque era um acordo privado e ao mesmo tempo queria se proteger o próprio Vasco. O que estava sendo feito com o Vasco era para que outros players que a 777 iria comprar no mundo não quisesse usar o contrato com o Vasco de espelho para poder fazer os seus contratos. Lembrando que dentro do contrato entre Vasco e 777, nós somos o flagship, o principal clube deles, pelo menos aqui na América do Sul. Desculpa, pelo menos aqui na América, tá bom? Então que isso fique bem claro. Mas nós temos a nossa cultura. O vascaíno, de uma maneira geral, e vou me ater especificamente ao Vasco, nós somos acostumados a lidar com presidentes 171, com candidatos 171 e também com políticos 171, tanto do Vasco como da política nacional de uma maneira geral. Então, como nós, vascaínos, vamos confiar, primeiro, numa diretoria que muita gente não confia. Segundo, em política de uma maneira geral, como é que a gente vai vender o nosso bem mais precioso, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, sem saber exatamente, minuciosamente, qual é o contrato. Então, óbvio que num primeiro momento, a gente fica muito com o pé atrás, ciente de que a melhor opção para o Vasco era a SAF, ponto. Não dava mais para seguir nesse modelo associativo do jeito que as coisas caminham, e agora estão se passando os meses e está ficando um pouco mais claras as coisas. E em cima de cláusula de confidencialidade, eu começo aqui a discutir algumas coisas. É natural a imensa desconfiança sobre a 777. Demorou-se muito tempo, o Brasileirão da Série B encerrou dia 6 de novembro, e o Vasco começou a anunciar os primeiros bonecos aí no final de novembro. Então, nesse período de ansiedade que todo mundo tá, para voltar a ver um Vasco forte, a gente vendeu para poder, ter um time forte. O Josh, falou aquela besteira lá de que seria a última vez que Vasco e Flamengo jogariam com uma desvantagem financeira. Já se criou a expectativa por ele mesmo, o torcedor não tem culpa não, de que esse ano o Vasco e o Flamengo já tem um time equivalente. Já tem a turma que deixa disso, não é bem assim. Ele quis dizer em termos de orçamento, enfim. Acho que cada um já formou a sua opinião a respeito disso. Eu acho que nesse aspecto ele mentiu sim para a torcida. Mas qual é a questão? Eu quero discutir aqui
porquê de se manter em sigilo questão de valores. O Vasco não oficializou quanto é o orçamento da temporada, quanto o Vasco tem para poder comprar e adquirir jogadores. Porém, vendo as negociações acontecendo e as posturas que estão se adotando com o Vasco hoje, é perfeitamente compreensível essa cláusula. Hoje, a gente começa a entender e as coisas fazem mais sentido. E esse processo é um processo novo, que eu acho que esse ano de 2000, final de 22, o ano inteiro de 23, vai ser um ano de aprendizado. Nós não estamos acostumados com isso, então quem tiver a cabeça aberta, tiver pensando no bem do clube e desprender-se de amarras do passado e querer aprender com todo esse processo, a gente vai aprendendo com o passar do tempo, tá bom? Então vamos lá. Qual é a questão? A gente tá vendo que todo clube agora, para negociar um jogador pro Vasco, quer enfiar a faca. E aí vou dar exemplo dos primeiros reforços. O Pedro Raul, quando é contratado por 10 milhões e meio de reais, a gente fica, caraca, mano, porra, muita grana. O Vasco não era de comprar jogador. Pô, pegou o vice-artilheiro do campeonato por 10 milhões e o Caxiua tava pedindo entre 18 e 21. E, pô, o Vasco fez uma negociação, fechou por 10,5. Olha que maneiro. Pô, parabéns ao Paulo Brax, que a galera tava chamando de tartaruga. Pô, demorou, mas fez um bom negócio. Pegou o vice-artilheiro do Brasileiro e reduzindo quase pela metade o que os japoneses estavam perdendo. E analisando as contratações para frente, já faço um parêntese. O Caxiua comeu mosca. O Caxiua podia ter tirado mais dinheiro do Vasco. Acho que o Pedro Raul foi barato demais. Centroavante, que é uma posição mais valorizada no mercado, atacante de área, de lado e meia armador, são os jogadores mais caros. Volante já tem um valor mais baixo, zagueiro tem um valor mais baixo, lateral tem um valor mais baixo, goleiro tem um valor mais baixo. Essa trinca aí, centroavante, jogador de beirada e meia armador, são os jogadores mais caros. E aí, quando sai o valor do Léo Pelé, ou do Léo, como ele quer ser chamado, a galera, porra, tá maluco, como é que paga 16 milhões no Léo? E aí, automaticamente, você faz o comparativo com o Pedro Raul. Porra, pagou 10 no Pedro Raul e vai pagar 16 no Léo? Tá de sacanagem? Sendo que, na minha visão, o Pedro Raul é que foi barato. De contrapartida, também acho que o Léo foi um pouquinho caro. O Léo poderia ter sido adquirido por um valor um pouco abaixo. Aí começa agora aqui a minha análise e levantar algumas possibilidades para vocês. O mercado entendeu que o Vasco tem dinheiro. E se você for negociar com algum clube que não tá com a faca no pescoço, ele vende se ele quiser, e você lembrando que o Vasco está contratando jogadores titulares, então ou você paga o que o clube quer, ou não vende. Então é assim. Então o Vasco pagou 16 milhões no Léo, e aí pro mercado brasileiro já passa um recado. Vou dar um exemplo. Se o Vasco paga 16 milhões no Léo, 26 anos, zagueiro, tu chega no Terãs da vida no Atlético do Paraná. Quanto que o Atlético não vai pedir no Terãs? Pô, tu pagou 16 milhões num zagueiro, pô, o meu jogador de beirada aqui, eu quero 80, meu pai, eu quero 60. Ah, pô, esse valor fica contigo. Mas é por aí, o Atlético do Paraná não precisa vender jogador. Ele é um clube financeiramente estável. E aí você vê, por exemplo, o Corinthians negociando o Lucas Piton pelos mesmos 16 milhões por 60%, mantendo 40% de um jogador que não era titular. Se você pega a temporada, ele e o Fábio Santos, ele jogou bem mais jogos do que o Fábio Santos. Ele fez 50 ao todo, 43 como titular. Mas do meio para o final do ano, ele perde a titularidade para o Fábio Santos. E o Corinthians já foi atrás do Bidu, ou seja, o próprio Corinthians já via um aceno de fazer negócio com o Piton. E ainda assim foi 16 milhões e ficando com 40%. E agora eu encerro com as negociações por hora pausadas, ou uma travada e a outra pausada, por Diego Valois e também pelo Manuel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã, e o outro é o atacante do Talleres de Córdoba. Ontem foi muito interessante, cara, assistir a live lá dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Eles entrevistaram, bateram um papo, né, com dois jornalistas argentinos. Um foi o Adrian Rolotti, jornalista que trabalha na Rádio Impacto 93 FM e tem um canal no YouTube chamado Canal Última Rogada.
que ele fala muito sobre quem é Andrés Fassi. É um cara que tem negócios na Croácia, no Catar, na Itália, na Rússia, na Ucrânia. É um cara muito rico e tem até uma matéria que conta o homem que mudou o Talleres de Córdoba, que era um time ali, patinho feio da Argentina, que vem recorrentemente agora jogando Libertadores, indo fase agudas, e essa Libertadores saiu nas quartas de final pro Vélez, que foi a semifinal, e perdeu a semifinal pro Flamengo, que foi o campeão. É um clube hoje financeiramente estável e o cara é negociante pra caramba. Ele vem do meio corporativo, ele é empresário de uma maneira geral e adquiriu o Talleres há alguns anos atrás. O Talleres hoje é um clube administrado como uma empresa. O seu presidente / dono, ele é um empresário, diferente do Atlético Tucumã, que é um modelo associativo, que inclusive os cabeças ali do clube são políticos de uma maneira geral, políticos mesmo. Um é governador, o outro é não sei o que lá governador de Tucumã, o outro é não sei o que lá de Tucumã, enfim. E aí qual é a situação? Segundo apuraram esses jornalistas e passaram ontem na live, o Fassi é um cara complicado mesmo de negociar. Ele já recusou algumas propostas de Boca e River Plate pelo jogador e ou paga o que ele quer ou não leva. Ele é desse jeito mesmo, é negociante, é um cara que não tem pressa em negociar jogador. Primeiro que o Talleres hoje é um clube estabilizado, é um clube que tá com grana, tá bem tranquilo, então ou paga o que ele quer ou não vai vender o jogador e ponto. O jogador hoje joga na seleção colombiana e vem muito bem, é considerado como um dos principais atacantes de verdade lá da Argentina. E foi interessante ouvir o Adrian Rolotti falando o seguinte: o Vasco pagou 4 milhões de dólares por um jogador na Argentina, o Luca Orellano, que é muito bom jogador, todo mundo gosta muito dele lá, mas ele é um jogador que oscila. Ele ainda não é um jogador que você fala assim, porra, o Orellano é pica mesmo. Ele é um jogador que ele faz, assim, período voando e daqui a pouco ele cai. Tá voando, daqui a pouco ele cai. E é natural também pela idade. Ele tem 22. O Diego Valois já tem 26. Já é um cara que está num processo de maturação mais avançado. Posso dar como exemplo o Pedro Raul. O Pedro Raul agora parece que realmente virou a chave. A gente vai ter que esperar, inclusive, isso confirmar no Vasco. Porque ele teve no Atlético Goianiense, ele teve no Goiás, ele teve no Botafogo, teve no Japão, e ele oscilou pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo. Agora ele com 26, a tendência ele tá maduro. E aí ele vai ter oportunidade no Vasco, né, um clube gigante, aí, pimba, cacifar realmente esse bom momento. Então é natural um jogador com 21, 22 anos, ele ter essa oscilação. Tanto é que o Orellano estava na lista dos 25 jogadores mais valiosos do futebol argentino. Porém, olha como o mercado argentino passou a enxergar o Vasco. Pô, se o Vasco pagou 4 milhões de dólares num jogador que é uma das maiores promessas do futebol argentino, já é titular do Vélez, mas ainda não está, por exemplo, no nível do Diego Valois, do Talleres, pô, se o Luca Orellano vale 4 milhões de dólares, pô, o Diego Valois tem que valer bem mais. E aí começou a atrapalhar o negócio. Enquanto o negócio estava rolando e não tinha saído o valor, lembrando que a negociação do Diego Valois é anterior à do Luca Orellano, a do Diego Valois é a novela que está rolando há um par de tempo, o próprio Andrés Fassi deu uma entrevista falando, pô, o Vasco está pagando 4 milhões de dólares no jogador que ainda não está completamente firmado na Argentina e, pô, tá entre aspas, desdenhando, não tá sabendo valorizar o Diego Valois. E aí vamos agora a uma outra informação sobre o zagueiro Manuel Capasso. O também jornalista Cocho Rodrigues da Rádio Metropolitana lá da Argentina, lá de Tucumã, que cobre ali o Atlético Tucumã, falou algo similar. O Atlético Tucumã não tinha interesse em vender o seu zagueiro, o Manuel Capasso, e quando viu que o Vasco, porra, tava agressivo no mercado argentino, pagou 4 milhões de dólares pelo Luca Orellano, cresceu o olho. Tanto é que já estava acertada a contratação. O jogador foi oferecido ao Vasco através de seus agentes. O Vasco analisou, o Barbieri gostou, porque é um zagueiro que sai jogando muito bem com a bola. Tá hoje na terceira defesa menos vazada do futebol argentino. O Tucumã, apesar de um clube médio da Argentina, é o 5º colocado do campeonato argentino. E aí os caras, opa, quero mais. O negócio estava fechado.
Entre Vasco, empresário e jogador já estava acertado primeiro, porque veio um oferecimento, e com o Tucumã estava certo. Quando vazou os valores da negociação do Luca Orellano, os caras, opa, não, quero mais dinheiro. Não, pô, tem que pagar mais, meu zagueiro aí, titular, o caramba. E teve uma repercussão muito grande essa procura do Vasco no zagueiro do Atlético Tucumã, Manuel Capasso, e o jogador se valorizou, que é um outro exemplo. O Terãs era um jogador legal, bom jogador, tanto é que a final da Libertadores ele era reserva. Apareceu a informação de que o Vasco queria o jogador, ele foi muito bem nas rodadas finais do Brasileiro, pum, o jogador valorizou que só o cacete ficou uma fortuna. O Vasco tem esse poder. Quando o Vasco chega querendo um jogador e se esse cara vai bem, a mídia começa a repercutir e o jogador valoriza muito. Algo similar aconteceu com o Manuel Capasso. O Vasco hoje é o clube brasileiro mais forte no mercado em termos de comprar jogador, fazer proposta, e todo mundo hoje sabe que o Vasco tem dinheiro. Então um jogador que vale 5, o nego vai querer pedir 15, um jogador que vale 2, o nego vai querer pedir 8. Então aí eu volto pro início da conversa e fiz questão de trazer de forma cronológica e fazer vocês pensarem. Faz todo o sentido trabalhar com cláusula de confidencialidade. Ninguém sabe qual é o orçamento do Vasco, quanto tem para contratação, mas pela compra, vou trazer valores para vocês agora. O Vasco já gastou 63 milhões de reais nessa janela. 10 milhões e meio por Pedro Raul, 16 milhões no Léo, 16 milhões no Piton e 20,7 milhões no Luca Orellano. Soma aí 4 jogadores, dão 63 milhões e 600 mil reais. Mesmo sem saber o orçamento exato do Vasco, o mercado já sabe que o Vasco tem dinheiro. Então, por isso, no mundo do business e dos negócios, é importante ter as benditas cláusulas de confidencialidade. Principalmente nesse momento, onde o Vasco é o pato novo, né? Porque até outro dia o Vasco era um clube esfacelado, né? Duro, quebrado, e agora tem dinheiro e tem muito clube aí, situação tranquila ou, né, dá para segurar, e aí o Vasco aparece, porra, o preço é um. Aparece um outro clube lá com a situação mais ou menos, pô, isso aí não dá para pedir muito não, porque, pô, não adianta que ele vai ter como pagar, mas eu quero fazer negócio. Vamos fazer mais baixo pro cara vender. Agora com o Vasco a galera tenta enfiar a faca e torcer para ver se arranca o máximo de grana possível. Acho, inclusive, que por isso o Vasco vai acabar fazendo alguns maus negócios. Quando eu digo mau negócio, eu não estou falando do jogador, estou falando do valor. Acho que o Léo foi caro, né? Mas também acho que o Pedro Raul foi barato demais. Então tem uma balança aí, beleza? E a situação do Luca Orellano inflacionou as pedidas dos jogadores que o Vasco quer contratar na Argentina. Ele virou uma espécie de base para que valem os outros jogadores que o Vasco está procurando no futebol argentino. E já se sabe que o Vasco hoje é um clube rico, que tem uma SAF, uma empresa grande por trás, que está comprando jogadores. E o Vasco precisa montar um elenco inteiro e tem uma necessidade grande de fazer isso. Diferente de um clube, por exemplo, como o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, que já tem um elenco montado, precisa contratar de forma pontual. Que é um exemplo, o próprio Flamengo, muito rico, o clube mais rico do país hoje, está desistindo da negociação do Gerson com o Olympique. O Flamengo botou já 15 milhões de euros, 15 milhões de euros, tá? 15 milhões de euros, é uma fortuna. Multiplica 15 vezes 5,60, mais ou menos que tá o euro hoje. Vou bater rapidinho para vocês aqui, ó. 15 vezes 5,60. O Flamengo tá oferecendo aí 84 milhões de reais no Gerson e o Olympique tá falando, não quer 20. Então o Flamengo tá falando ou é 15 ou não vai ter negócio. Isso já tá rolando, ó. Desde o começo do mês de novembro, a possibilidade maior do Flamengo hoje é tirar o time de campo do que avançar. E isso porque eles estão contratando de forma pontual, que dirá a gente que tem essa necessidade de fazer um time inteiro, tanto titular como também reservas. Então, galera, é isso que eu queria trazer para vocês. Temos que aprender a viver essa nova realidade. É muito legal a gente hoje ter dinheiro, mas não é tão fácil também negociar quando sabe-se que você tem muito dinheiro. Então a galera tende a te enfiar a faca. E aí vai ter horas que o Vasco vai desistir. Não, cara, não vale isso, ponto. Ou é isso aqui, ou fica com o teu jogador. Ou às vezes cozinhar o galo.
Principalmente se você quiser muito jogador e sentir que o clube lá não vai ter propostas por aquele atleta, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Quando a água bater na bunda, o cara vai ter que vender, ele te procura e você compra, tá bom? Então a gente está aprendendo esse processo e agora faz total sentido a tal das cláusulas de confidencialidade. Por outro lado, era perfeitamente compreensível nós como vascaínos, acostumados a lidar com um bando de um 7-1 de mentiroso que prometem rios e fundo pra gente e não cumprem nada. Desde o nosso clube, a política nacional, de uma maneira geral, a gente não vai confiar num americano que apareceu aqui outro dia. Então é normal essa desconfiança. Acho que com as contratações agora e com os valores que o Vasco está pagando, a galera já entendeu que de fato o Vasco hoje é um clube que tem dinheiro e essa desconfiança com a 777 está morrendo. A desconfiança que eu vejo rolando ainda é a seguinte: pô, prometeram um time pica, aí a galera ainda tá na dúvida se realmente em 23 o Vasco já vai ter um time forte ou se vai ser um time mediano, um time bom, vai. A galera queria um time top, mas de repente fala assim, é só um bom time, né? Um time ok, cheio de jovens, tá? Mas essa desconfiança de que os caras são um 7-1, de que não tem dinheiro, de que é a 777 carioca, esse monte de fake news que nego inventou nos últimos meses aí, isso eu acho que já ficou pra trás. A questão agora é, vai me dar um time pica mesmo em 23 ou vai ser um bom time pra ir no outro ano o negócio dá uma levantada? Mas mentiram, tá lá, o Josh, tá. Então, acho que são esses detalhezinhos. Mas, enfim, eu tô de cabeça aberta, sempre entendi, acho que eu sou um dos primeiros caras a falar de que sou favorável à venda do Vasco, lá desde o rebaixamento do Vasco em 2020, no jogo lá do Corinthians, né? O jogo do Corinthians, que a gente empata lá na Arena Itaquera 0-0, depois vem um jogo que tinha que meter 6-0 no Goiás. Eu já falava, cara, passou da hora, o Vasco tem que ser vendido, o nego me chamava de maluco e tal, mas enfim, então sempre fui favorável à venda do clube, sem nem existir SAF. Depois, quando surgem as SAFs, eu falei, pô, é o caminho, mano, ferrado e meio, e eu sempre usei muito esse exemplo. Pô, eu não acho que o cara que torce pro Paris Saint-Germain gosta menos do clube agora do que antes, porque agora tem um dono. Pelo contrário, pô, o time era um time médio da França, não ganhava quase nada, e por desde a chegada do Paris Saint-Germain o time agora ganha tudo, briga para ganhar tudo, então literalmente mudou. Isso vale pro Chelsea, isso vale pro Manchester City. Se vier um dono aqui botar a grana, a gente passar a ganhar e voltar a competir, porra, eu vou me sentir menos vascaíno, muito pelo contrário, eu vou me sentir livre nessa política nefasta e maldita do Vasco. É isso, galera, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas era um vídeo, como eu falei pra vocês, de análise e entender que sim, é importante cláusulas de confidencialidade e aos pouquinhos, conforme o trabalho vai andando, a gente começa a pegar uma confiança na 777, que é super natural o Vasco querendo ser desconfiado por natureza, porque quem lidou com os 7-1 que a gente tem nesse clube aí, é meio difícil acreditar nos outros mesmo. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E vamos usar esse vídeo aqui como uma espécie de debate. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, beleza? 63 milhões de reais o Vasco já gastou em 4 jogadores. E a ideia é contratar de 15 a 17 aí até abril, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu! Fui.